Olá, meus caros, igrejas, maravilhas, bênçãos, vitórias, rebeldias, loucuras, psicopatias. Quero falar um pouquinho sobre isso, com relação a muitas coisas que têm sucedido por aí. Ontem eu estava em algum lugar e apareceu lá uma senhora dita crente ou cristã, mandando aqueles que talvez estejam até no mundo das droguitas ir para a igreja. Vai lá, fosse ontem, que benção, vai outra vez, vai amanhã, tem todo dia, vai lá. É claro que para essas pessoas é muito bom estar num culto, receber lá uma paz, um abraço, faz bem para a mente, sair daquele convívio do mundo ou das drogas, ou do crime, ou da prostituição, do engano, do mundão. Muito bom. Eu não vou dizer que o que essa mulher estava fazendo é errado. Só que isso não é aplicado, ou não pode ser aplicado a todos. Não, de maneira alguma. As pessoas que têm uma consciência do evangelho, que estudaram, não tiveram uma família desestruturada, e não foram para o mundo errado. Ontem mesmo apareceu um canal dizendo que era um rei do canto, que escutava as pregações do pastor Lorival, que gostava. Você vê, muitos criticam o Lorival, mas a mensagem dele, querendo ou não, alguma ajuda deram, não só para isso, mas como para muitos outros. Isso é inegável. Fica aí chamando ele de falso profeta, chamando um monte de coisa. Sabe o que acontece? As pessoas acham que tudo tem que ser padronizado. Não. Pior que não. O mundo é diferente. Lá no céu todos serão tratados como igual, como na terra são. Só que na terra você veja a diferença. Um nasce mais escuro, outro nasce mais brancão, um nasce com olho azul, outro nasce com olho preto, um cabelo mais loiro, outro cabelo mais preto. Só a diferença de raças, de etnias, de pensamento, filosofia, de vida e de tudo. Então não tem como uma pessoa, por exemplo, foi criada num mundo, como a minha avó diria, de mil maravilhas, a Pandeló, que era essa expressão que ela dizia, dizer que essa pessoa, que eu digo que ela foi criada a Pandeló de acordo com o evangelho, que ela conhece o evangelho desde criança, e que não se desviou do evangelho, que não está no mundo errado. Não tem como obrigar essa pessoa a estar 24 horas num culto, a estar indo direto para uma igreja. Até porque ele é a igreja, nós somos a igreja. Nós não precisamos estar dentro de templos se reunindo para dizer que nós somos a igreja. É claro que tem alguns casos sim que é necessário, que a pessoa é carente, precisa de um ombro amigo, de uma ajuda. O camarada às vezes só tem convívio social, aquela turma que não é uma turma muito do evangelho, vamos dizer assim. Então é bom ele ir para uma igreja. Agora vai aplicar isso para todos? Não tem como. Até porque tem diversos tipos de pensamentos, de sabedorias e assim vai. E o que ocorre? Tem gente que vai para o extremismo, que tem que ir para a igreja. Ora, eu não sou uma igreja. Por exemplo, eu nunca mais coloco meus pés dentro da igreja. Eu sou igreja, eu entendi isso aí. Ora, uma pessoa que nunca entendeu, que nunca soube do evangelho, ela às vezes tem que ir lá para aprender alguma coisa. Ou para aprender a ser um evangelista e pregar de uma maneira itinerante. Então, tem gente que fica naquele tradicionalismo, não muda o pensamento, vai até a morte, até é compreensível, tudo bem, foram ensinados assim, não vão mudar. Mas isso não é a verdade que eles falam. E aponta um versículo bíblico, Jesus obrigando as pessoas a irem para as sinagogas que tinha na época dos judeus, irem para os templos. Jesus operou mais milagres fora do templo do que dentro do templo. Jesus pregou mais fora do templo do que dentro do templo. Então isso aí é uma heresia. E o que acontece? Olha só, os líderes religiosos que têm as empresas gostam, para não perder fiéis, para não perder os clientes da sua igreja,
eles acabam dizendo que a pessoa tem que ir para a igreja, se não for para a igreja não vai ser salva. Tem que congregar, tem que ser pastoreado. Mas só que eles não se pastoreiam. Eles gostam muito de disciplinar os outros, mas eles mesmos não vivem. A malorota ainda tem aquele que vive a doutrina que prega, mas que pensa que todo mundo tem que ir para uma igreja. Está errado também. Porque nem todos vão para uma igreja. Por exemplo, Dimas foi salvo e não foi para igreja nenhuma, ou para sinagoga nenhuma. O apóstolo Paulo não precisou nem ir para a igreja, porque não tinha igreja. O próprio Senhor Jesus foi convencer para se converter. Cada um é cada um. O trabalhar de Deus é diferente, o Espírito de Deus é o mesmo, trabalha de uma maneira diferente em cada coração. Não sou contra quem vai para denominações. Agora, tentar colocar ferro a fogo nessa irmãzinha, vai para a igreja. Tá, tem aquele irmãozinho, aquela pessoazinha lá que tá fraca, que precisa, necessário, tudo bem. Agora é um conhecedor da palavra, que não anda fazendo coisa errada, que anda fazendo coisa certa. Esse camarada não precisa, de maneira alguma, estar num templo, às vezes engolindo sapo, vendo coisas erradas, se incomodando, às vezes ficando lá como um juiz, julgando a atitude das pessoas, seguindo o regulamento dos homens, brigando com o regulamento dos homens e tantas outras coisas mais que se faz. Para você ter uma ideia, aquele pastor da Batista do Rio de Janeiro ficava dizendo que os desigrejados eram do diabo, que não sei o que, não sei o que. O que ocorre? Ele caiu em adultério. Neil Barreto. Caiu em adultério. E agora qual é o pecado? É não congregar ou cair em adultério? E agora está até desviado. E ele estava desviado dentro da igreja e atacando as pessoas que não estavam vindo na igreja, segundo a concepção dele, estando desviado. Uma bendita, uma maledita hipocrisia. Claro que é. Então, a gente, claro, eu mesmo, às vezes, tem que ouvir, fingindo que não ouço, as pessoas falando determinadas coisas. E se aplica para alguns, não se aplica para outros. A mesma coisa, você é escolarizado, uma pessoa que nunca aprendeu nada de alfabetização, você vai ficar lá naquela sala de aula, naquela série, se você já é alfabetizado? Eu me lembro, certa feita, que uma professora disse para mim assim, eu tinha repetido de ano, não porque eu fui mal, sim porque provavelmente a professora foi má. Segundo a outra professora, nem é eu que disse, foi outra professora que disse. Faltava meio ponto, ela não quis me dar meio ponto. Foi assim, na época eu entrei na escola com 6 para 7 anos, a maioria entrava com 7 para 8 anos. Então, eu entrei cedo e acabei repetindo, não fiz pré e tal. Repetindo por causa dessa professora, a Santa. Aí a Santa, que ajudou outras pessoas, mas que me ajudaram, sei lá por quê, né? Às vezes é rincha, inveja, enfim, eu não quero entrar nesse método, mas eu quero explicar a questão. Aí eu fui repetir a primeira série, e a outra pessoa disse, pô, tu sabe tudo, por que tu não tá na segunda série? Tu estás ensinando os que estão aqui, os que estão iniciando, tu sabe de português, tu sabe de matemática, e eu sabia mesmo. Entendeu? Foi um ano assim que eu tirei tudo de letra, tudo 9, 10. E eu podia ter passado, mas ela não quis me passar. E eu ficava até eu constrangido ali no meio. E também a gente não sabia das normas que nas matérias que eu sei, eu podia fazer elas e as outras que eu passei dar continuidade, mas fazer tudo de volta. Por conta de ignorância é. A gente ter uns familiares ignorantes, umas pessoas envergonhadas que não lutam pela gente é complicado. Eu não sabia de nada, quem era para saber era minha mãe, que só foi saber também acho que mais tarde quando foi fazer faculdade, e ou sabia não quis fazer nada, eu não sei. Eu só sei que eu repeti, fui estar com uma galera que eu já não gostava de estar com aquela galera, pelo fato de já estar até tendo uma empatia com a primeira galera, a primeira turma. Então o que eu quero dizer, eu não era para estar ali, escutando aquela pobrinha, aquelas tolices, mas acabei por conta de uma ignorância de partes familiares e por conta de uma professora malévola, né? Do mesmo modo, no mundo evangélico, você vai ficar lá escutando a mesma louquinha, minha tolice, ai, Jesus cura, Jesus liberta, não sei o que. Isso não é questão de ser humilde ou não ser humilde, isso é questão de evangelho, entende?
Então, meus caros, para cada caso é um tratamento. Se você está na primeira série, você vai aprender assunto de primeira série. Se você está na segunda, vai aprender de segunda. E assim vai. Não tem como você que já sabe tudo da primeira ficar na primeira, você tem que avançar. Por isso que quando eu entrei na igreja, eu não sabia que eu já estava avançado, já sabia de Bíblia, tinha lido a Bíblia, que já me queriam me levantar como obreiro, para mim ser pastor, né, no caso auxiliar de obreiro, de pastor, mais tarde até subir na hierarquia, se assim permanecesse. Então é assim, tá? E a pessoa, não está indo mais na igreja. Desde quando você está de igreja para estar com Jesus? Quantos de viado dentro de igreja, quantas putas dentro de igreja, quantos drogados dentro de igreja, quantas pessoas enganosas dentro de igreja. E ainda você vai analisar e bobear pessoas que nunca colocaram os pés na igreja, tem mais boas atitudes, atitudes altruístas de cristãos, do que essas pessoas propriamente que foram ou estão lá indo e aprendem, mas não praticam. Fica quieto, não adianta de nada. Então é muita tolice. E o pior de tudo, você vê nesse caso aí da santa, adulterou, fez o que fez, e as pessoas defendem ela. Ele veio uma dizendo, esse tribunal da internet. Que tribunal da internet? Ora lá, ligou. Se fosse dentro da igreja, todo mundo tá falando na internet, ia estar falando. Eu, por exemplo, se tivesse dentro da igreja, acontecesse isso com as provas que a gente tem, ia estar falando. Eu não ia estar calado. E o sincero eu estou falando sim. Os que são contra erros, pecados, enganações. Agora onde já se viu pregar contra o pecado e tá no lamaçal pior do que uma pessoa que não conhece o evangelho, fazendo como se não conhecesse as coisas erradas. Então, essa coisa de igreja, congregar, enfim, não vou mudar o mundo. Esse canal é de pregação, estou ensinando aqui. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser aceitar, não posso fazer nada. E eu conheço a palavra. Pior são as pessoas que não conhecem e não querem saber da palavra. Ou ainda, pior ainda, conhece e não querem praticar a palavra. Eu procuro de alguma maneira, mesmo sendo falha, sendo pecador, praticá-la de algum modo. Ok? Abraço e até a próxima.